Finanças públicas. De que se trata? Na aula de hoje, vamos responder essa pergunta: de que se trata essas finanças públicas? E sabemos que finanças públicas discute e trata do gasto público, do gasto do governo e suas formas de financiamento. O gasto do governo, ele pode ser financiado de três formas. A primeira delas, e mais importante, é com a carga tributária, ou seja, com os tributos que a gente vê na nossa sociedade. Seja o tributo na forma direta ou seja o tributo na forma indireta. Essa primeira forma de tributação, efetivamente, é a mais utilizada e que dá a base para sustentar o gasto público. A segunda forma de financiamento do setor público é a emissão de um título público, isto é, a criação de uma dívida que o governo se compromete em pagá-la no futuro. E a terceira forma de financiamento do gasto público, que envolve finanças públicas, seria a emissão monetária, ou seja, o Banco Central emite moeda para financiar o gasto público. Teoricamente, nós teríamos essas três formas de financiar as finanças do governo, ou seja, financiar suas despesas, os seus gastos. E esses gastos, eles podem estar representados na demanda agregada. A demanda agregada na economia é formada por 5 grandes variáveis: o consumo das famílias, o investimento das empresas públicas e privadas, o gasto do governo, as exportações de bens e serviços e as importações de bens e serviços. Essas variáveis que formam a demanda agregada. Então, o gasto do governo, o G que vocês acabaram de ver na demanda agregada, ele faz parte da produção total, do PIB. Por exemplo, a título de ilustração, o Brasil, em 1980, tinha um gasto do governo em torno de 9% do PIB, ou seja, da sua demanda agregada. A partir da Constituição de 1988, que modificou as questões de finanças públicas, o gasto do governo aumentou para em torno de 20% do PIB, que é o valor aproximadamente atual desse gasto do governo, de acordo com toda a riqueza gerada pela economia num determinado ano. Veremos agora a questão da ordem econômica e ordem financeira. Princípios gerais. Princípios constitucionais da ordem econômica. É importante destacar que esses princípios da ordem econômica, eles estão fundamentados na Constituição de 1988. E dos princípios gerais da atividade econômica, nós podemos destacar que é muito claro: o Brasil vive em uma economia de mercado, isto é, uma economia capitalista. Com isso, a iniciativa privada e a propriedade privada, elas são valorizadas dentro do ambiente no qual o setor público, ou seja, aquele gasto do governo que a gente observou no início da aula, ele tem uma participação relevante e focada no bem-estar da população, que é o conhecido welfare states, ou seja, estado do bem-estar. A propriedade privada é fundamental numa sociedade capitalista. Cabe destacar: os fatores de produção, tipo máquinas, equipamentos, terras, imóveis, eles, numa economia capitalista, eles devem fazer parte da propriedade privada. E o Estado deve garantir esse direito aos cidadãos, ou seja, deve garantir o direito de você possuir em seu nome esses fatores de produção.
Com isso, com a Constituição de 1988, o princípio do livre mercado, do jogo de mercado, que muitos economistas comentam, o princípio dessa economia do mercado, ela está garantida, no qual a iniciativa privada, a livre concorrência, a participação do Estado quando necessário para melhorar a qualidade de vida, eles estão garantidos, explícitos pela nossa Constituição. Eu queria ver com vocês uma questão da CESP sobre finanças públicas. Acerca da ordem econômica e financeira, julgue os itens seguintes: em certo, se ou errado, é. Item A. O Estado brasileiro está baseado em uma economia socialista, com foco na distribuição de riquezas e dos recursos naturais. Item B. A busca pelo pleno emprego é fundamental para se alcançar a dignidade e a promoção da justiça social. Item C. A atividade econômica, segundo as disposições constitucionais, está subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial, espaço urbano, e de meio ambiente laboral. Item D. A Constituição Federal, neste capítulo, apoia-se no princípio da liberdade em uma economia capitalista. Com isso, a propriedade privada torna-se essencial para o desenvolvimento da sociedade. Vamos começar pelo item A. O que vocês puderam observar?